Graças e paz, irmãos. Boa noite aos irmãos aqui na Bélgica. Que o Senhor tenha te concedido um dia abençoado. Amém? Um domingo repleto de paz e repleto de bênçãos. Amém? Que o Senhor abençoe os nossos amados irmãos aí no Brasil, que nos ouve. Sejam bem-vindos todos os irmãos. Amém? Nós estamos aqui em mais um domingo, em mais um dia. Mais uma semana que se inicia e o Senhor nos concede tal privilégio de estarmos na presença dEle, servindo a Ele em espírito e em verdade. Amém? Irmã Bia já está aí participando da nossa live. Você que ainda não chegou, estamos aguardando um minutinho para estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Graças a Deus, como nós falamos na última live, como tudo passa, o período aqui de confinamento está chegando ao fim amanhã e todas as coisas estão voltando ao normal. Algumas outras coisas que ainda estão pendentes, mas virá, porque os meses passam. Até a vinda do Senhor as coisas continuarão na sua normalidade. Então, para nós é um privilégio estarmos aqui, adorando e glorificando o Senhor. Amém? Sejam bem-vindos, irmãos. Estamos aguardando aí a presença dos irmãos para estarmos iniciando já na segunda-feira, amanhã, dia 8. Nós já podemos estar abrindo o salão para estarmos cultuando ao Senhor, todos ali. Amém? A igreja do Senhor reunida em um lugar para louvar e exaltar o nome dEle. Amém? Isso é um privilégio que Deus nos dá. Isso é um privilégio podermos estar aqui para continuar servindo a Ele em meio aos desafios, em meio aos problemas que é normal nesse mundo, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Quero orar. Você que já está aqui, você que ainda não entrou, que o Senhor possa visitar o seu coração. A vida continua e não há nada melhor nesse mundo que servir ao Senhor. Uma vez nascido em Deus, não há retorno para a igreja. Para quem retorna, é vergonha. O que aguarda o crente nascido de Deus é vergonha, até que ele decida voltar de novo para a casa do Pai. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, por meio dessa live, que o Senhor possa alcançar cada um dos Seus filhos, Senhor, aqueles que estão entrando, Senhor, tirando um tempinho para cultuarmos juntamente ao Senhor, irmão Jacques, a irmã Bia, todos aqueles que estão aí, Senhor, dando o seu sinal, que o Senhor possa visitá-lo e o surpreender, Senhor, com a Tua bênção, com o Teu poder, Senhor, renovando, Senhor, gerando paz, alegria, Senhor, fortalecendo os Teus filhos, a Tua igreja, para continuarmos firmes na rocha que é o Senhor, pois o Senhor não abala, e se o Senhor não abala, nós permaneceremos firmes e iremos triunfar, tanto nessa terra, como também na vinda do Senhor, estaremos com o Senhor para passar a eternidade com o Senhor, para viver para sempre no reino do nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, visita as nações, os povos, visita cada um, ó Deus, cada governo, Senhor, cada líder de cada nação, que o Senhor possa os abençoar, dando sabedoria e os guiando em justiça, Senhor, para que possamos ter, ó Deus, igualdade social nessa terra. O Senhor pode tudo, Senhor, e se Tu quiseres, ó Deus, Tu pode mudar qualquer estado, de qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer família, de qualquer homem e mulher. Nós oramos a Ti, Senhor, pedindo ao Senhor que venha a intervir em nome de Jesus. Amém, irmão Wellington, irmão Jackson, Deus abençoe, irmã Bia, todos aqueles que estão aí aproveitando a oportunidade para estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Como nós falamos, já a partir de amanhã nós voltaremos à nossa vida normal, como igreja, poderemos estar abrindo
as nossas salas, e então já na próxima sexta-feira voltamos a ter os nossos cultos, sexta e domingo, e durante a semana nos lares. Então, estamos voltando ao normal, conforme a palavra já nos garante. Há um tempo determinado sobre todas as coisas debaixo do céu. Então, nós voltamos à vida normal, porque há um princípio estabelecido para colocar ordem em todas as coisas. Nada pode durar para sempre. É como a vida do homem. No Salmo 90 diz, ao homem foi dado viver 70 anos, no máximo disso 80. Passar disso é canseira e enfado. Então já tem um princípio estabelecido que rege todas as coisas. E aqui nada dura para sempre, a não ser a palavra do Senhor. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor, ela é permanente, ela não passa. Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos em Efésios, no capítulo 4, Efésios, no capítulo 4, no versículo 23, Efésios 4, 23, que diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? E vos renoveis no espírito do vosso sentido, no seu entendimento, e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus. É criado em verdadeira justiça e santidade. Nós falamos na sexta-feira passada sobre o Pentecoste, o presente que Deus trouxe sobre a igreja, o seu poder, quando ali na festa das colheitas, quando os discípulos estavam reunidos e eles foram revestidos de poder. E esse poder é permanente, ele está entre os homens e está na igreja. Amém? E falamos domingo passado, sexta-feira passada, aliás, domingo retrasado e sexta-feira agora, falamos sobre a vida de Elias, que tipifica a igreja. Elias foi um homem que passou situações com a igreja e, após cumprir o seu serviço em Deus, ele foi arrebatado pelo Senhor. E eu gostaria de dar continuidade sobre esse assunto em relação ao homem que é revestido por Deus, o homem que teve um encontro com Deus. Nós sabemos a história que Elias viveu e como ele procedeu no seu tempo. Ele era um homem poderoso em Deus. E quando ele tentou se esconder por situações que colocavam a sua vida em risco, ele fugiu. E Deus vai ao encontro de Elias e conversa com ele e o chama para fora para voltar à vida normal. Nós somos a igreja do Senhor. Nós recebemos uma nova identidade em Cristo Jesus. Fomos gerados de novo. Por isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Não é voltar para o ventre da mãe, mas é ser nascido pela água e pelo Espírito. Adão não foi gerado, Adão foi criado, à imagem e semelhança de Deus. Nós somos gerados de novo pelo Espírito Santo e recebemos uma identidade nova. Nós temos a identidade dos cidadãos dos céus. Nós somos gerados em uma nova pessoa. Deus não nos reformou. Deus nos gerou de novo e nos tornamos novas pessoas para estar nos céus com Deus para todo sempre e, enquanto não, está aqui na terra representando o Senhor por meio do seu reino. Então Deus nos gerou de novo para que tivéssemos
condições de receber o seu espírito para representá-lo nessa terra. Então eu e você nos tornamos homens e mulheres, a igreja do Senhor poderosa aqui na terra. Amém, irmãos? Isto é um fato e a igreja do Senhor, ela subsiste de geração a geração. Após Jesus morrer e ficar por 40 dias esse assunto aos céus, a igreja existe há 2000 anos. Essa igreja é indestrutível. Ela é indestrutível porque ela foi gerada em Deus, por meio de Cristo. E ela foi revestida do poder de Deus, selada pelo Espírito Santo. Então nós somos novas pessoas e que têm a identidade dos céus. Nós temos o DNA de Deus. E o interessante é que você for observar, você que tem filhos, você que foi gerado pelos seus pais, você vai olhar para os seus pais e você vai ver o seu DNA, o DNA do seu pai em você. Você tem a fisionomia do seu pai, tem talvez temperamento, caráter parecido com o do seu pai. Quem olhar para você vai identificar o seu pai através de você. E nós recebemos uma nova identidade por ter sido gerados de novo. Então nós recebemos uma identidade nova. Nós, por meio da palavra, temos o DNA de Deus, ação e reação de Deus. Agimos pelo seu Espírito através da palavra como Deus agiu, ou pelo menos é assim que Deus quer que a sua igreja viva nessa terra. A palavra fala sobre a santidade cristã e oposta aos costumes dos gentios, ou seja, demonstra a nova identidade do crente, que é oposta à vida de outrora, à vida que nós vivíamos antes sem Deus. Agora nós temos o Senhor. E no Senhor, o apóstolo Paulo aqui, instruindo a igreja de Éfeso, ele fala sobre a renovação, ou seja, revestimento. No versículo 23 diz, e vos renoveis no Espírito, ou seja, é no Espírito que Deus lida com o homem, não é na alma e não é no corpo, é no Espírito do homem que Deus lida, é que Deus fala, é onde Deus se relaciona, e é onde Deus é representado pelo homem, no seu Espírito, e através do Espírito do homem é onde geramos vida para a nossa alma, uma nova vida para a nossa alma, um novo destino para a nossa alma e uma nova condução para o nosso corpo. E o apóstolo Paulo aqui ensinando os Efésios, ele fala, e vos renoveis no Espírito. Ou seja, nós temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, toda a atuação nossa, ela terá que ser diferenciada a partir do momento que você teve um encontro com Cristo, que você nasceu de novo. Infelizmente, irmãos, e é a verdade, todo homem que não é nascido de Deus, ele, se não tiver um encontro com Cristo, ele sofrerá a segunda morte, porque ele está separado de Deus por causa dos seus pecados. E nós fomos gerados novamente, de novo, para estarmos com Deus para todo sempre. Não passaremos pela segunda morte. A morte física não pode deter o crente, porque a palavra diz que nós passaremos da morte para a vida imediatamente. Então, toda uma posição do homem nascido de Deus, ela é redirecionada para agir contrário ao velho homem. E por isso Paulo fala sobre revestivos no espírito do vosso sentido. E Romanos 12, Paulo falando à igreja que estava em Roma, ele fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela
pelo vosso entendimento. Ou seja, nós recebemos um novo caráter, um novo sentido de vida e uma mentalidade diferente. Quando Elias, o profeta Elias, entrou na caverna para se proteger de Jezabel, é como se ele estivesse fugindo da sua identidade em Deus. É como se ele tivesse voltado ao homem natural. E por isso que Paulo fala sobre não nos conformarmos, porque nós temos Deus presente em nossas vidas. É uma realidade, irmãos, nós sempre falamos isso e não há como fugir dessas coisas. Na verdade, tem uma coisa interessante: todos nós somos responsáveis pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso. Todos nós. Somos nós que somos responsáveis ou pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso. Deus não pode ser culpado se estamos sendo fracassados. O sucesso ou o fracasso depende das nossas escolhas. E em Deus, irmãos, como nós falamos, o Senhor já foi abandonado na cruz. Ele foi abandonado na cruz e ele orou ao Pai dizendo: por que me abandonastes? Porque o pecado da humanidade estava sobre o Senhor. E Hebreus 13, no versículo 5, o escritor aos Hebreus, ele fala para nós termos uma vida simples. Porque o Senhor, ele não nos deixará e nem nos abandonará. Ele fala para nós deixarmos a vida de avareza e nos contentarmos com o que nós temos, porque o Senhor não nos deixará e nem nos abandonará. Ou seja, a ânsia de querermos as coisas, o Senhor nos instrui para que essa ânsia não venha dominar o nosso coração, porque o Senhor não nos deixará e nem nos abandonará. Ele já abandonou o Filho, a qual o mundo estava sobre ele, justamente para não abandonar a igreja. E como viver as verdades de Deus, possuídos do poder de Deus, e viver as realidades de Deus por meio da sua palavra aqui na terra, só tendo um novo sentido, só nos renovando pelo Espírito. Porque se nós não renovarmos o nosso espírito, irmãos, continuaremos vivendo como homens e mulheres de outrora, sofrendo por derrotas, sentindo-se fracassados, amedrontados por qualquer coisa que seja, porque nós temos uma natureza nova, e aí estamos agindo como se tivesse uma velha natureza, e nós somos criados em Deus. E aqui o apóstolo Paulo fala no versículo 24, e vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus. Nós somos criados segundo Deus. Como é Deus? Nós já temos a ideia por meio da Escritura. Como é Deus? E como é onde Deus habita? Nós temos ideia pela oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Como é no céu, a plenitude de Deus habita. E com certeza há um mundo harmônico, porque Deus está ali, a perfeição de Deus está ali, então tudo ao redor de Deus é perfeito. Por isso que quando estivermos com o Senhor na Nova Jerusalém, nós não teremos problema com a morte, problemas com sofrimento, com tristeza, com angústia. Todos os problemas já terá nos deixado, porque nós somos arrebatados. Ou se tivermos morto na época que Jesus vier, seremos ressuscitados e estaremos com Ele para todo sempre. Então, como Deus é, segundo Deus é, não existe fracasso em Deus, irmãos. A loucura de Deus, conforme o apóstolo Paulo fala, no capítulo 2 de 1 Coríntios, é mais sábia
do que a sabedoria dos sábios. Agora, como imaginar esse Deus no seu ser completo? Nós não temos essa capacidade. E aqui Paulo está falando, nós somos criados segundo Deus. Você nasceu de novo, mas segundo Deus. E para viver segundo o direcionamento de Deus. Como nós falamos na sexta-feira passada, nós vimos um homem, por meio das Escrituras, como esse homem triunfou, não tendo o Espírito Santo permanente sobre ele. O Espírito Santo não era sobre o profeta o tempo todo. Mas mesmo assim esse homem triunfou. Quando ele tentou recuar, ele foi exortado a sair da posição que não pertencia mais a ele. A nova posição nossa é de um novo homem, de uma nova mulher, para viver as coisas novas, conforme 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas não existem mais para o homem novo. Só se eu for teimoso ao ponto de voltar para a vida de fracasso que eu tinha antes. E está na nossa memória a vida de outrora que nós vivíamos. Era uma vida fadada de vergonha, de fracassos, de derrotas, de pensamentos negativos. E em Deus, gerados de novo, irmãos, nós temos a palavra que nos mostra como nós devemos ser daqui para frente. Esse novo homem, a atitude desse novo homem, esse novo homem que tem o Espírito Santo sobre ele, que foi revestido de poder. E aí nós vimos pela vida de Elias, que tipifica a igreja, que foi arrebatado, além de Enoque, nós temos uma história mais ampla de Elias, pois aí de Enoque nós só sabemos que ele andou com Deus e o Senhor o tomou para si. Mas Elias não, nós vemos uma história longa de Elias com Deus e sendo usado por Deus em Israel. E como esse homem em Deus triunfou, apontando como a igreja do Senhor pode triunfar em todos os desafios que ela possa estar passando. A igreja do Senhor venceu todos os obstáculos no passado, irmãos. E ela permaneceu, porque ela não pode ser destruída. Queimaram as Escrituras, mas a palavra é viva, então ela não pode ser destruída, porque a palavra é vida, contém vida. A vida de Deus está na palavra. Ela não pode ser destruída. Assim também eu e você não podemos ser destruídos. E a morte não nos separa de Deus. Nos aproxima mais de Deus. Nós vamos estar aos pés do trono, conforme fala Apocalipse. E esperando a vinda dele para buscar a sua igreja. Então é uma nova realidade em Deus. Por isso que eu e você temos que estar renovados em Deus. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, do vosso entendimento. O nosso entendimento não pode estar embocado. O nosso entendimento ele não pode estar saturado. Porque nós somos renovados de dia em dia. O Espírito Santo nos renova para cada dia, irmãos. Para justamente nós não andarmos como outrora. Para não fugirmos dos desafios. E para não aceitar a situação que está diante de nós. Por isso que Paulo diz, não vos conformei-vos com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sabais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não posso me conformar com determinadas coisas que acontecem no mundo, e nem aceitar as coisas que acontecem no mundo para a minha vida. Eu não posso aceitar o que o homem que está no mundo sem Deus diz, como se fosse uma verdade, e essa verdade vai prevalecer na minha vida. O que prevalece e o que comanda a minha vida é o que Deus diz. Não é o que o homem diz e nem o costume do mundo sem Deus diz, mas é o que o Senhor diz por meio da sua palavra. E renovai-vos. Renovai-vos.
revestivos. O versículo 24 diz, e vos revistai-vos do novo homem. Ou seja, vestir a roupa apropriada para esse homem que foi gerado de novo. A veste velha, ela não nos cabe mais. Ela não serve mais para você. Porque Deus gerou um novo homem pelo seu Espírito. E aí agora eu preciso revestir desse novo homem. Conforme diz aqui a palavra, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós somos criados segundo a palavra de Deus, que não contém mentira, segundo a verdade e a justiça perfeita de Deus por meio de Cristo Jesus. E em santidade, irmãos. O pecado que estava sobre nós não nos pertence mais. O Senhor arrancou. Ele tirou a carga que estava sobre mim e sobre você, para que nós pudéssemos vivermos para Ele e em santidade. Há uma nova postura, minha e sua, que Deus está esperando para este mundo e para nós e a nossa casa. Efésios 2:10, ele diz, né? Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Somos novas pessoas, porque fomos feitos de novo, irmãos. Somos feituras novas, criados em Cristo Jesus, criado na perfeição do homem perfeito que esteve aqui na terra, o qual foi o único capaz de corresponder ao anseio de Deus para eliminar o pecado que separa o homem de Deus. Foi o único homem encontrado na terra justo, puro, santo, inculpável, para se tornar culpado pelos nossos erros. Foi nesse homem que nós somos gerados, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos o DNA do Pai, o DNA do Filho. Deus habita em nós. E nós sabemos como Cristo atuou nessa terra, como ele foi sublime, como ele foi poderoso nesse mundo, e como nada o surpreendeu. E assim também, irmãos, como Deus não nos deixa ser surpreendido, porque Ele nos revela todas as coisas, então as coisas que estão nesse mundo não pode ser surpresa e nem pode nos surpreender. Porque na pessoa de Cristo, nada o surpreendeu, nem os pensamentos dos homens, e nem as tramas dos homens que foram preparados como armadilha para o prender. Ele sabia tudo. E pelo seu Espírito, por meio da sua palavra, nós sabemos tudo. Não podemos ser pegos de surpresa, irmãos. Possamos estar passando por situações, crises. Com certeza o Senhor já falou conosco o que se dará dessa situação, ou o porquê de estarmos passando por essa situação, e já um decreto de Deus ao nosso respeito. Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar, nunca. Por isso que Hebreus 13:5 fala, para a gente não nos apegarmos a determinadas coisas ao ponto de querer tudo, porque Ele não vai nos deixar. Ele não deixou o seu povo no deserto e preparou o maná, onde não tinha possibilidade nenhuma de haver vida. Absolutamente não havia como sobreviver. E Deus sustentou o seu povo com comida de onde não podia tirar. Então Ele trouxe dos céus. Onde não existia água, Ele providenciou por meio da pedra que era Cristo. Um povo foi sustentado
por 40 anos no deserto, provando que Deus não abandona os seus. E esse povo estava em desobediência. Enquanto não caiu todos daqueles que saíram do Egito, eles não entraram na terra prometida. Mas enquanto eles estavam com vida, eles tinham água e comida. E morreram no deserto porque pecaram, mas não foram abandonados pelo Senhor. O Senhor não os deixou. E eu e você precisamos estar revestidos desse novo homem. A roupa do velho homem não cabe mais em nós, irmãos. E a roupa do velho homem é uma roupa manchada de pecado. É uma roupa manchada de fracassos, de derrotas. É uma roupa que gera separação entre nós e Deus, porque é uma roupa manchada pelo pecado. E a roupa nova nos torna dignos de estar com Deus neste mundo e na eternidade com Ele. E ainda temos o poder dele para triunfar nessa terra, como ele triunfou, como os discípulos triunfaram. E como nós comentamos sobre Elias, ele foi um homem imbatível, irmãos. Ele foi um homem imbatível. Porque era um homem que discernia, havia sensibilidade espiritual nele. Engraçado, não existia, a graça não tinha sido infundida no mundo. Mas ele vivia na graça de Deus. E era um homem ligado com Deus, na lei. E ele triunfou sobre a lei ao ponto de ser arrebatado. E representando a igreja de hoje, temos que seguir o mesmo caminho. E o mesmo caminho do nosso Senhor, depois de ter sido martirizado, ele ressuscitou e voltou para casa. Então não há outro destino para mim e para você que não seja triunfo em Deus. Né? Nós tivemos aí uma irmã nossa, Anastácia, né, que faleceu essa semana. Ela já está na glória. Ela já está com o nosso Deus. Ela está melhor do que nós hoje, porque já está eternamente com o Senhor. Só esperando agora o Senhor vir buscar o restante do seu povo na terra para receber um novo corpo. Não há vergonha e não há derrota para a igreja que foi gerada de novo, que tem o DNA, o caráter de Cristo, que tem o caráter do seu Deus, do seu Criador. Nós não fomos criados como Adão. Nós somos gerados para justamente triunfar sobre o pecado e triunfar sobre os desafios que esse mundo vai se apresentar a nós. Os problemas virão e estarão, mas a igreja já tem um destino decretado na palavra. Deus já decidiu sobre mim e sobre você, mas só a igreja que está vestida do novo homem, ela é capaz de triunfar. E você foi revestido de novo. Você foi gerado de Deus. Você pode e você irá vencer todos os desafios que a você tem sido proposto. Como nós falamos, irmãos, só depende de nós. Fracassos e derrota. É nós que escolhemos. Porque em Deus não há fracasso e nem derrota. Para Cristo a morte não foi um fracasso, foi uma vitória. E isso sem contar para nós. Para quem morre em Cristo não é fracasso, é vitória. Não há fracasso para a igreja. Nós não teremos tudo que nós queremos nessa terra, mas temos o Deus que tem tudo e o Deus que pode fazer tudo. Mas o velho homem, ele está fadado o fracasso e
a separação eterna sem Deus se eu não tiver encontro com Cristo. Se eu me conformar, se eu aceitar a vida que eu estou vivendo fora do propósito do Senhor, e se eu escolher decisões erradas, atitudes erradas, eu estou fadado a sofrer fracassos e derrotas. Mas se eu escolher o caminho certo, eu terei vitórias. Por mais tempo que nós possamos esperar em Deus, isso não denota derrota. Isso mostra que há um Deus que está ajustando eu e você, porque já há algo pronto para mim e para você, mas Deus está nos ajustando. Por isso que é necessário estarmos revestidos do novo. E é por isso que é necessário sermos renovados no espírito do nosso sentido. Não podemos andar comumente de homens carnais, de homens sem Deus. Porque se estamos em Cristo e andamos como se tivéssemos a mente do velho homem, seremos derrotados. Então teremos um sentido de homens e mulheres fracassados. E o velho homem, ele faz tudo ao contrário do novo. Tudo ao contrário do novo. E o novo homem é as características do Deus que nós servimos, do nosso Senhor que foi à cruz. Não havia malícia, nem maledicência, não havia mal nele. E por isso que nós precisamos nos renovar no espírito do nosso sentido. Porque quando eu estou com o sentido transformado, eu não concordo com as coisas que estão diante dos meus olhos. Eu não aceito, irmãos. Eu não me conformo com o que o mundo está apresentando como modelo de vida para mim, como eu devo me satisfazer com o que o mundo está apresentando. Eu tenho que viver conforme o que o mundo está desenhando e eu tenho que aceitar as normas do mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Elias estava se conformando com uma declaração de uma mulher que gerou medo nele. Mas Deus o proibiu de estar naquela posição. Eu e você estamos proibidos de nos deparar com certas posições e aquela posição tornar um estilo de vida para mim e para você. Deus nos deu um novo estilo de vida, de mulheres e homens nascidos. Por isso nós somos gerados e não criados como Adão. Adão, por ter sido criado, não experimentou nada. Ele já foi criado homem e ele fracassou por ter desobedecido e não ter experimentado nada. Nós estamos experimentando o novo com Deus. Estamos descobrindo uma coisa atrás da outra, como Jesus veio ao mundo, o segundo Adão. Ele nasceu e teve experiências como homem e aprendeu a obediência. E assim como somos gerados em Deus, nós aprendemos caminhos novos e descobrimos, irmãos, porque outras pessoas já vieram depois de nós. Descobrimos que certos caminhos é caminho de morte. Adão não veio, não tinha ninguém à frente dele, ele não teve nenhuma experiência. E ele pagou, junto com Eva, por ter dado crédito no que a serpente disse, não ter dado crédito naquilo que Deus disse. E eu e você temos que dar crédito no que Deus diz. E é um privilégio estarmos nessa nova vestidura, nessa nova roupa. Porque nessa nova roupa nós temos exemplos de homens que triunfaram por ter sido gerados de novo. E eu e você fomos privilegiados
porque esses homens conseguiram cumprir as suas tarefas e nos alcançou e fomos presenteados com um novo nascimento e depois somos revestidos do poder de Deus, justamente para testemunhar das boas novas, irmãos, representarmos Deus aqui na terra. Não importa se eu sou um homem dotado de inteligência, de diplomas, mas eu sou revestido do poder. Não são muitos sábios, nem os poderosos, mas os que não são, para confundir os que são. Os que não são estão revestidos do poder do alto. Eles receberam, nós recebemos coisas que geram confusão na cabeça daqueles que têm diplomas e mais diplomas, doutores, homens versados, um conhecimento profundo, mas o conhecimento de Deus supera o conhecimento do mundo. E eu e você recebemos esse conhecimento por ter sido gerados de novo. E nós somos gerados, conforme aqui a palavra, segundo Deus, irmãos. Fomos gerados segundo Deus, que é criado em verdadeira justiça e santidade. Gerado de Deus, que é perfeito em tudo. Em tudo. Não fomos gerados de um ser mais ou menos, de um ser médio, de um ser ótimo, mais ou menos, de um ser completo, segundo Deus. Fomos gerados segundo Deus, homens, para receber o Espírito Santo, para nos dotar de poder, para as boas obras, conforme Efésios 2:10. Para as boas obras, ou seja, privilégio de representar Deus na terra como embaixadores de Deus aqui nesse mundo, irmãos. E ainda tendo o privilégio de ter o cuidado de Deus permanente sobre nós, os anjos acampando ao seu redor. O velho homem, ele será despido e será envergonhado eternamente. Ele vai ressuscitar com o mesmo corpo e será sentenciado com a segunda morte. E o privilégio do novo nascimento nos livra de condenação. E temos auxílio de Deus. Como você teve auxílio aqui por causa da pandemia, por ter ficado fechado em casa, você teve auxílio do governo. Como no Brasil, os brasileiros teve auxílio do governo federal. Nós temos auxílio de Deus permanente. Aqui em outros países tiveram auxílio provisoriamente, 2 meses. Nós temos auxílios por ser nova criatura, auxílio de Deus permanente, duradouro, até a vinda do Senhor, até a consumação do século. Esse é o privilégio. E por isso que nós não podemos pegar a velha roupa, porque ela está gastada pelo pecado, manchada pelo pecado. E ela já recebeu a sentença de Deus. E homens e mulheres, um mundo sem Deus, irmãos, é o que nós estamos vendo. Nós somos desta terra, nós vivemos aqui, então nós vemos tudo, nós vemos como o mundo está. Nós vemos como o racismo nos Estados Unidos incendiou os corações. Vimos o nosso Brasil, olha a palavra como ela é tremenda. Nós vimos lá em Gênesis 11, como o povo era um,
o projeto deles iam ser alcançados se Deus não interrompe. Onde há divisão, não há como superar os desafios, não se alcança projetos. Olha como o nosso mundo está, nosso Brasil dividido. Não se está buscando aquilo que beneficia toda a população, dividida em dois planos. E não pode superar e não pode alcançar objetivos onde há divisão. E nós temos o exemplo exposto em Gênesis 11. Os homens eram um só, e Deus desceu para ver aquela unidade que chamou a atenção de Deus. E Deus teve que intervir por meio das línguas e confundi-los para que eles se espalhassem para o cumprimento da palavra. Nós estamos vendo como está o mundo. E estamos vendo como homens e mulheres sem Deus vivem. Nós sabemos como é, porque um dia nós estivemos sem Deus e hoje nós estamos em Deus e com Deus. E há necessidade de estarmos com a roupa nova, porque nós somos gerados segundo Deus. Revista, mantenha a veste nova, não abra mão dela. A roupa velha não te serve mais. Ela, na verdade, ela nem existe, você vai ter que recriar. E é uma roupa de vergonha. É uma roupa que separa de Deus. É uma roupa que não tem a presença de Deus. O velho homem não tem os cuidados de Deus. Deus manda chuva para o telhado do justo e do injusto, mas Deus guarda conforme a palavra fala. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, livra e os guarda. Livra e guarda aqueles que nasceram de novo. E a veste velha se conforma, irmãos, com o mundo. E como o mundo está sendo dirigido. E com as coisas que o mundo está absorvendo e está aplicando como se fosse uma coisa boa. Nós vemos a mudança, como estão as coisas nessa terra. Os homens têm ditado regras. Homens sem o Espírito de Deus ditando regra para esse mundo, transtornando a humanidade, transtornando famílias. Homens vivendo fora do plano criado, mulheres vivendo fora do plano criado. Esse é o velho homem. O novo homem, ele é gerado para viver uma vida completamente diferente dessa vida que eu e você vivíamos antes. E nós temos todo o cuidado do Rei. E ainda detemos o poder de Deus, irmãos. O DNA que nós adquirimos do Pai não é só a imagem. Como o nosso Pai é poderoso, é como você ter um pai cheio de posses. Você desfruta das posses do seu pai, porque o seu pai é cheio de posses. Nós desfrutamos do caráter do nosso Deus e do poder do nosso Deus. Ele nos deu o seu poder, ele colocou na igreja o seu poder por meio do Espírito Santo. E nós triunfaremos, porque nós somos gerados de novo, fomos revestidos do novo, que segundo Deus é criado, e fomos revestidos do poder de Deus. E aí nós vimos, como nós ministramos na sexta-feira passada, nós vimos como Elias triunfou, irmãos, e foi arrebatado. Deus o levou para si. Deus o cuidou em meio às crises da época. Pelo poder da sua palavra não choveu, mas Deus cuidou daquele homem. E assim Deus está cuidando e cuidará e continuará cuidando da sua igreja.
até a vinda dele neste mundo. Ele tem um pensamento bom sobre mim, sobre você. Ele tanto nos queria para estar com ele, que o único meio para isso era pegar o seu filho e enviar essa terra para vestir a capa, a roupa do homem, a roupa contaminada pelo pecado. Infelizmente, muitos crentes deixam a roupa nova e volta e veste a roupa velha. E o Senhor se despiu de toda a sua glória para vestir a roupa velha, para condenar o pecado do homem na cruz, para te dar uma vestimenta limpa, sem mancha, sem mácula, te dar uma roupa proveniente da santidade de Deus. E eu e você só precisamos manter a santidade que foi produzida por Deus quando fomos gerados de novo. E ainda o poder dele, irmãos, para enfrentar os dias maus e fazer a sua obra. Infelizmente, esse é o propósito, né? Efésios 2:10. Nós não fomos chamados apenas para ser salvo. Há outras pessoas que precisam ouvir o Evangelho e outras pessoas precisam ser assistidas pelo nosso dom, conforme Paulo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Não é apenas a obra de Deus, pregar o Evangelho, mas trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou, a compaixão, a misericórdia, a bondade, um favor imerecido que ele infundiu nesse mundo. Essas são as obras que nós devemos andar. Não é apenas a obra, trabalho de pastor, de missionário, mas são as obras, os passos, né? A ação de Jesus aqui na terra, a compaixão que liberou homens e mulheres da escravidão, do domínio, da doença. Ele sarou feridas, ele liberou pessoas da opressão, mas também socorreu pessoas que padeciam de todo tipo de problema. Essas obras que eu e você devemos andar nela, fomos agraciados por Deus. Alguém teve que vestir a roupa de pecado, sem pecado, para condenar o nosso pecado no próprio corpo, para que eu e você fôssemos livres da culpa. E aí recebemos uma roupa nova. E com a roupa nova recebemos o poder do Espírito Santo no batismo. E ainda somos selados pelo Espírito Santo, garantindo que nós somos dele. Então eu e você, irmãos, não tem como sermos deixados, sermos fracassados ou vivermos frustrados. O nosso exemplo, hoje, dentro da ministração de sexta-feira, é Elias, tirando Enoque. São os dois homens que foram arrebatados, mas a história de Elias nós conhecemos em parte. Ele triunfou. E o problema não foi capaz de destruí-lo. E aguardava a ele a eternidade com Deus. O problema, a situação e o mundo não podem nos destruir. E quando eu e você morrermos por algum tipo de problema ou de doença, qualquer coisa que seja, estamos deixando esse corpo para habitar com o Senhor. Já está garantido na palavra. E nós, pela fé, tomamos posse de tudo que Deus colocou em nosso favor por meio das Escrituras. Vale a pena eu e você continuar servindo firmes ao Senhor, porque fomos presenteados com um novo homem, presenteados com seu poder e tendo o direito de estar na eternidade com Deus. Vai passar, irmãos. Tudo passa. Não há como nada nesse mundo durar. E vai chegar a hora que você vai olhar para trás e vai confirmar
pelo estado ou pelo problema que você está vivendo hoje, você vai virar para trás amanhã e vai dizer: realmente é verdade. Nada dura para sempre, a não ser que eu decida que dure na minha vida. Do contrário, não pode ficar na minha vida para sempre. Situação nenhuma. Porque o nosso Deus já deixou estabelecido na sua palavra para que eu e você não desfalecêssemos, irmãos. Ele está comigo e com você. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você foi revestido. E Paulo exorta a igreja, tanto do passado como do presente: revistai-vos. Ou seja, as ações do novo homem. Esse revestir é as ações do novo homem. Não deixa que ações do velho homem te domine, mas deixa que as ações do novo homem sejam sobre você, para que o Espírito Santo te use e te conduza nesse mundo, para que o sal tempere e para que a luz brilhe, fazendo separação entre trevas e luz. Porque se nós não tivermos revestido do novo, não haverá diferença nenhuma entre o novo e o velho. Não terá distinção nenhuma. Mas se estivermos revestidos do novo, que segundo Deus é criado, e aí nós veremos a diferença do velho e do novo homem. Saberemos distinguir, e as pessoas saberão distinguir que realmente esse homem e essa mulher é diferente. Nós somos revestidos pela vida nova, gerados em Deus. Então nós podemos nos revestirmos desse novo homem, irmãos, porque é um presente de Deus para nós. Nós recebemos a santidade de Deus. Então as nossas ações mudam a partir de tal momento que nós nos apossamos do novo homem que foi gerado em Deus para triunfar nessa terra e para estar com Deus em breve. Essa história já tem mais de 2000 anos. E essa história vai chegar ao fim. E vai chegar o tempo que nós veremos tudo que a palavra relata, verdade diante dos nossos olhos. E nós vimos como essa verdade, ela expõe tudo que está no mundo, provando que é a verdade de Deus. E vemos na história como essa verdade imperou, como ela prevaleceu e continua prevalecendo, para que você seja levado até o Senhor. E tudo aquilo que o Senhor decidiu fazer venha se concluir nesse mundo. As novas ações do novo homem é necessário para representarmos o Senhor aqui na terra. As ações do velho homem não cabem naquele que foi gerado de Deus. Porque aquela nova de Deus te garante sucesso. A velha te garante vergonha. E fará com que o Senhor se afaste, porque a roupa manchada, ela não pode permanecer na presença do Senhor. Nós somos revestidos, fomos gerados. Você já sabe como funciona. E nós temos o privilégio de viver em Deus e triunfar nele. Eu e você temos relatos e nós podemos declarar como Deus tem sido tremendo em nossas vidas. Você tem testemunhos para expor que aquilo que você está vivendo em Deus é a pura verdade. Então que o velho homem não tem acesso na nova criatura que é você, para que você possa triunfar sobre o pecado e para que você possa estar pronto para quando o noivo vier, você não seja pego de surpresa. Novas ações de um novo homem trará a esse mundo, irmãos, resultados diferentes. Infelizmente,
nos dias de hoje para cumprimento, ou felizmente cumprindo a palavra. Nós vimos aí os escândalos em todo o mundo, nós vimos os sinais em todo o mundo, inclusive na igreja. Os sinais estão na igreja. Infelizmente, muitos que se deixaram levar pela posição adquirida pelo poder de Deus, deixaram que a pompa que Deus dera a eles subisse para a cabeça. Homens se tornaram orgulhosos e soberbos, mas era necessário para cumprir a palavra. Nos últimos dias surgirão falsos profetas e nós estamos diante da verdade da palavra. Então vale a pena nos revestir do novo homem, porque essa palavra é séria e essa palavra ela nos prepara para encontrar com o noivo e ela nos garante a vitória para os dias maus, com a presença de Deus em nós através do seu Espírito. Amém, irmãos? Não deixa que raiz de amargura, não deixa que o velho homem brote em você, não deixa que as ações do velho homem te domine, mas deixa que o novo celebre pela nova vida que você recebeu de Deus. E Deus vai te recompensar em tudo. Jesus, ele mostrou o caminho para aqueles que foram gerados, ou seriam gerados dele. Como o novo homem agiria nesse mundo, como o nosso Senhor agiu, como ele foi de uma bondade profunda, como ele, além de ser traído por Judas, ele o amou até o último momento, como ele amou Pedro quando o traiu por 3 vezes, e mesmo quando ele estava recebendo os nossos açoites, ele não abriu a boca. E na maioria das vezes a gente abre a boca, maldiz, balbuciua, né? A gente fala todo tipo de coisas. A gente expõe coisas que não cabem mais no novo homem. E aí arrumamos problemas. O inimigo quer apossar daquilo que Deus nos deu. E ele quer que estejamos com a mente do velho homem. Ele quer que nós nos conformamos com este mundo, enquanto Deus quer que nós nos renovemos, porque nós temos a mente de Cristo. E o diabo quer roubar tudo aquilo que Deus nos deu, de graça, a nossa salvação. Roubar aquilo que Deus tem nos dado, as nossas bênçãos, a nossa família, tudo que Deus colocou em nossas mãos, um novo tempo e uma nova história. Não permita que o inimigo te roube. Não deixe que as guerras, as lutas espirituais, as batalhas espirituais te vença. Vença o mal com o bem. Deixa Deus prevalecer por meio da sua vida. E você e eu vamos vislumbrar coisas tremendas. Amém, irmãos? Nós já temos todo um resultado e nós já sabemos como esse Deus é fiel e como ele nos garante a vitória. Amém? Como ele é bom para conosco. E ele não falha. E os momentos difíceis irão passar. E virá um tempo novo. Amém? Tempo de mudanças. Uma nova história já foi escrita para mim e para você. E eu preciso tomar posse pela fé e não abrir mão disso. Amém? Em nome de Jesus. Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, nós vimos como o Senhor triunfou sobre o pecado neste mundo. Pressionado por todos os lados, o Senhor foi rejeitado por muitos. O Senhor foi questionado e mesmo assim operando prodígios e sinais e maravilhas neste mundo, na sua época. Homens e mulheres, Senhor, resistiram, seitas resistiram ao Senhor, mas o Senhor não parou por isso. O Senhor continuou rompendo, cumprindo a proposta que o Pai tinha exposto ao Senhor por meio das Escrituras. E o Senhor foi até o fim e triunfou sobre a cruz e sobre Satanás, morrendo e ressuscitando, tomando a chave da morte, a chave do inferno e nos garantindo uma nova vida. O Senhor é exemplo máximo
como nós podemos superar, como o Senhor superou todas as coisas aqui na terra. Além do Senhor ter nos dado uma nova vida, o Senhor nos deu do teu poder para realizarmos a tua obra e para termos a companhia do teu Espírito Santo. Nós não estamos órfãos, nós não estamos sós, não fomos deixados. Temos boa companhia, que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita cada coração. Visita os teus filhos nesta hora, Senhor. Nós sabemos que o mal, Senhor, o problema não tem mais poder. Situações criadas, geradas, não tem mais poder do que o Senhor nas nossas vidas. Então que o teu poder, ó Deus, seja liberado. Senhor, que a ação da tua bondade, da tua misericórdia, alcance a tua igreja nessa hora em nome de Jesus. Todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, e aqueles que ainda ouvirão e verão essa live, que o teu Espírito Santo possa atuar, Senhor, para abençoar aqueles que chegarem a ouvir em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a nos revestirmos do novo que é criado segundo o Senhor. Caráter imutável, um caráter tratável, um caráter perfeito e um Deus poderoso e amoroso e misericordioso. Foi assim que o Senhor nos fez de novo. Nos ajuda, Senhor, a cooperar com o Senhor e agir conforme o teu propósito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque estamos no corpo do pecado, Senhor, e a nossa carne quer, Senhor, fazer contrário. Renova o nosso espírito, Senhor, que a tua presença habite poderosamente no nosso espírito, Senhor, nos renovando para dar a resposta que o Senhor espera que demos, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, exemplificar e dar exemplo do Senhor aqui nessa terra em nome de Jesus. E toda ação maligna contra a tua igreja caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor conceda a vitória ao teu povo pelo teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja em nome de Jesus. Eu oro pelo teu povo, Senhor, pelas nações, Senhor, pelo nosso país, que a tua bondade, Senhor, venha se manifestar no nosso país, dissipando todo o mal, Senhor. Toda a armadilha que está armada no nosso país, no Congresso, Senhor, ali no seio da nossa nação, na capital, Senhor, do Brasil, Senhor, todo o ninho de cobra seja desmaranhado, Senhor, seja desfeito em nome de Jesus. Como o Senhor pisou na cabeça da serpente, que todo engano seja esmagado na nossa nação, para que o bem possa fluir para todos, para a glória do nome de Jesus. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, já a partir de segunda-feira, amanhã, nós já voltamos às nossas atividades normal. Sexta-feira nós estaremos na igreja com o nosso culto. Domingo, dia 14, será a nossa ceia do mês. Amém? Estaremos ali celebrando a ceia do Senhor, já no dia 14, no domingo. E estaremos voltando aos cursos já a partir de sábado que vem. Então, os irmãos que se interessar aí, é só nos procurar para estarmos voltando à normalidade. Amém? Então, a partir da semana que vem, nós já estaremos no nosso salão. Na sexta-feira nós não estaremos aqui com a live e nem no domingo, porque nós estaremos... Esse horário é o horário do nosso culto aqui na Bélgica. Então nós estaremos voltando às nossas atividades normal. E se porventura resolvermos fazer live, nós veremos algum outro dia para estarmos ministrando também por meio do Facebook na live. Amém? Quero agradecer ao pastor Joel, a irmã Lenice, a irmã Bia, a irmã Enilmar, o irmão Jackson Novaes, e todos os outros irmãos que adentraram, deram um joinha, que Deus os abençoe, amém? Que o Senhor os enriqueça poderosamente em todas as áreas, em nome de Jesus, amém? Os irmãos fiquem na paz e os irmãos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus, e que o Senhor possa visitar cada um dos irmãos com graça, com socorro e com provisão em nome de Jesus, amém, irmãos? Boa noite, fica na paz, até sexta-feira, em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir. Fique na paz, boa noite e boa tarde aos irmãos aí no Brasil.